Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, é o podcast da Diáspora Lusa para dar voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Este é um espaço para conhecer e dar a conhecer portugueses que atravessaram fronteiras, numa troca de experiências e testemunhos sobre como é viver nas comunidades portuguesas espalhadas nos 4 cantos do mundo e a como é que se mantém a ligação à cultura portuguesa e também a Portugal. Hoje viajamos até ao Brasil, em Minas Gerais, que está Carlos Lopes. É Country Manager da SABSEG, acho que é assim que se diz, é uma empresa de seguros portuguesa e também Presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil. Viva, Carlos! Olá Marta, bom dia. É O exatamente Carlos, o como acabou. Carlos nasceu em Angola, cresceu em Portugal e está pela segunda vez no Brasil. Há um fascínio pelo Brasil ou foram questões profissionais que determinaram esta escolha? Bom, Marta, tem escolhas que às vezes, mesmo inconscientes, elas podem ter outro significado que não necessariamente as nossas escolhas racionais, não é? No primeiro momento, quando eu aqui cheguei a primeira vez, em 1990, eu tinha 21 anos de idade. Talvez naquela altura eu não tivesse presente que o facto de eu ter nascido em África e ali ter passado os meus primeiros 5 anos de vida, foi assim que aconteceu, eu não me identificasse tanto com Portugal. E aqui não me estou a referir a nada específico, estou a falar num aspecto mais amplo. Mas foi sobretudo preciso voltar ao Brasil a segunda vez, e já um homem maduro, para confirmar que eventualmente aqui é o lugar onde eu pertenço, ou onde eu encontrei mais acolhimento, onde me sinto mais pleno. Então, é óbvio que na segunda vez que eu volto ao Brasil é uma escolha que resulta de primeiro escolhas anteriores, que foram escolhas pessoais, porque eu acabei por me casar com uma brasileira que conheci a quando da minha primeira passagem, mas aquela que foi a razão mais determinante foi o desafio proporcional, o desafio que me foi lançado pela SABSEG na altura, para nós instalarmos uma unidade da SABSEG corretora de seguros no Brasil. Então aqui são caminhos que andam sempre juntos, que são os pessoais e os profissionais. Mas resumindo aquilo que é o destino do homem, é quando nós encontramos um território onde nos sentimos plenamente acolhidos, algo que aparentemente, por muito que eu ame Portugal, por muito que as minhas raízes de coração estejam em Portugal, por muito que o meu crescimento profissional também tenha acontecido em Portugal, é no Brasil que efetivamente está ancorado o meu coração e está sobretudo ancorado um percurso profissional e associativo muito relevante. Falamos de 2 experiências no Brasil, em momentos diferentes da sua vida, mas de grosso modo, e olhando para estas 2 experiências, quais foram os principais desafios na adaptação? Falamos de um país que enfim, partilhamos a mesma língua e conhecemos-nos ou vamos nos conhecendo um pouco mais, mas quais foram estes desafios? Olha, Marta, é uma pergunta que recorrentemente me fazem, e eu sempre preciso fazer a divisão dessa resposta em 2 momentos. A primeira vez com 21 anos e a segunda vez aos 42. E parece uma média aritmética, porque é no meio, não é? Entre 42 e 21 é exatamente metade do dobro, redundante, mas a verdade é que aos 21 anos nós estamos com o espírito muito aberto. Eu confesso que naquela altura, quando aqui cheguei a primeira vez, eu não senti necessidade de me ajustar, de me encaixar, não precisei fazer esforço nenhum, era tudo muito natural. Eu estava com um espírito muito aberto para receber todas as influências. É certo que já tinha alguns valores inculcados em mim, que resultavam da educação e das experiências pessoais e profissionais e até escolares que eu havia tido. Foi bastante mais desafiante quando aqui retorno com 42 anos de idade, onde estava mais vincadas os meus valores, estava mais vincado um percurso pessoal e profissional e com alguma dificuldade eu já relutava em abrir mão de algumas coisas em que acreditava. De qualquer das formas,
no Brasil, a grande dificuldade que nós, portugueses e outras nacionalidades aqui enfrentamos é que o Brasil, contrariamente a Portugal, designadamente Portugal, é um país de uma dimensão muito maior, com culturas que são bastante diferentes, hum, com uma certa distância que aqui não é tão grande. Materializando aquilo que eu quero dizer é, nós estamos num estado, eu moro num estado que é Minas Gerais, que é 7 vezes maior do que Portugal, onde nós temos culturas diferentes, dependendo se estamos ao norte, estamos ao sul, se estamos a sudeste. Então, esse é o principal desafio, é cultura, ainda que nós tenhamos uma mesma linguagem para comunicar, existem, e em negócios isso é muito claro, existem formas de negociar bastante diferentes. Se nós extrapolarmos isso para o Brasil, que são 27 estados, onde cada um deles tem uma identidade muito própria, alguns mais vincadas, algumas culturas mais vincadas do que outras, eu diria que esse é o principal desafio. É nós, quando desembarcamos no Brasil, não acharmos que apesar de ser um único país, a forma de negociar, a forma de nós comunicarmos é igual em todos esses lugares. Se nós quisermos ser ainda um pouco mais exigentes e para sermos mais rigorosos e para corrermos menos riscos de falir nos nossos empreendimentos, olhando, e novamente vou citar o Estado de Minas Gerais, que é 7 vezes, quase 7 vezes maior do que Portugal em termos de território, aquele cuidado para 27 estados, aqui eu diria que precisa de existir para 6 ou 7 culturas diferentes. Portanto, esse é, de facto, o maior desafio e o primeiro, que é a barreira cultural. Em segundo lugar, e por razões muito claras, e que todos aqueles que já empreenderam e ainda empreendem no Brasil, que é a diferença tributária, que é um desafio muito, muito grande. Primeiro para os brasileiros e depois para todos os outros que aqui desembarcam, porque é de facto um desafio muito grande. Que hábitos portugueses é que mantém na sua vida? Ou já foi absorvido pela cultura brasileira? Tem hábitos que nós não conseguimos tirar de nós. Por exemplo, Nós portugueses somos efetivamente muito conectados a sabores, a cheiros, então a nossa comida, a nossa gastronomia e os nossos vinhos, eles hão de perpetuar para sempre na nossa memória. E de vez em quando não conseguimos encontrar um restaurante onde possamos satisfazer esse nosso apelo, as nossas casas acabam por se transformar nos lares das aldeias onde crescemos, aqueles que tiveram a felicidade e a alegria, e aqui eu não estou com isto a criticar ninguém que não tenha nascido numa aldeia ou crescido lá, mas nós que crescemos em aldeias, nós sabemos o significado e o apelo que tem para nós a gastronomia portuguesa, o folclore português, a música portuguesa que nos remete para o coração, para a saudade, para esses sentimentos que falam a língua portuguesa, é essa palavra que eu acabei de usar, saudade, que é tão cara e tão importante para as nossas vidas, ainda que alimente alguma tristeza, é uma tristeza alegre, como algum poeta um dia terá escrito sobre isso. e todos estes elementos, é fácil encontrá-los onde está? Bom, em Belo Horizonte nós temos alguns restaurantes de inspiração portuguesa. Nós temos aqui sempre uma questão histórica que nós não podemos ignorar. É, a maior parte dos portugueses que aqui se fixaram, e aqui vou-me referir sobretudo àqueles que aqui chegaram nos anos 50 e 60, são pessoas que vieram de territórios mais remotos, sobretudo das beiras, Trás-os-Montes, eram pessoas pobres, e o conhecimento gastronómico era resultado das suas vivências pessoais, das suas famílias. E 50 anos depois, 60, 70 anos depois, esses restaurantes que aqui se instalaram naquela época, eles acabaram por, ao longo do tempo, se aculturar e receber a influência, neste caso, mineira. Então nós temos um misto de gastronomia portuguesa com essa aculturação. E mais recentemente, e aí estou a situar mais ou menos no período em que eu voltei novamente ao Brasil, em 2011,
há um novo êxodo de portugueses que trazem novamente as propostas gastronómicas de Portugal. Então, sim, nós não temos uma quantidade muito grande. Nós teremos aqui em Belo Horizonte 3, 4 casas de inspiração gastronómica portuguesa que reproduzem muito bem e podem nos atender aos apelos emocionais e aos apelos gustativos com bastante propriedade e qualidade. Já falamos e acabámos um bocadinho também por falar aqui um bocadinho sobre a comunidade que aí existe, a comunidade portuguesa. Como é que essa comunidade se mantém viva, a identidade, lusa? Hum, Há festas, assinalam-se dias importantes, já falámos da gastronomia, mas há convívios, frequentes? Marta, essa é uma ótima questão, que é a questão que envolve a comunidade portuguesa no Brasil como um todo e aqui mais especificamente em Minas Gerais. Decorrente da minha atividade associativa, que é num primeiro momento na Câmara Portuguesa de Comércio Brasil-Minas Gerais e agora na Federação, eu acabo por ter contacto não só com a comunidade de Minas Gerais, como também com outras. De qualquer das formas, eu aqui vou-me cingir exclusivamente a falar da comunidade em Minas Gerais e mais especificamente em Belo Horizonte. Nós temos um centro da comunidade em Belo Horizonte, é uma entidade com mais de 120 anos de existência, e temos a Câmara Portuguesa com mais de 25 anos. Para além disso, temos outras entidades de cunho português, como o Elos Clube, e outras entidades. Mas falando das comunidades portuguesas mais especificamente, e de um modo geral todas elas, nós temos uma dificuldade muito grande que são as sucessões, é permanecer estas entidades com vida de um modo mais ou menos linear ao longo do tempo. Então acabam por ser pessoas que com maior ou menor disponibilidade acabam emprestando o seu tempo privado para que estas entidades mantenham uma atividade recorrente e permanente. É, e há um outro fator que não ajuda, que é nós portugueses, de um modo geral, e que é óbvio que eu vou estar sempre muito generalista, nós temos alguma vaidade. E essa vaidade, sendo muito benéfica para muitas atividades, no que diz respeito ao associativismo, acaba por ser um dificultador, não é? Não, as entidades não podem ter três presidentes ao mesmo tempo, só tem um. E esse protagonismo, essa vaidade, muitas vezes dificulta que as entidades possam prosperar como seria desejável. De qualquer das formas, a comunidade portuguesa em Belo Horizonte, e aqui vou falar dela, nos últimos 10 anos acabou por se reencontrar e estas entidades procuraram trilhar um caminho comum. Neste momento, eu posso falar isso com bastante propriedade, neste momento as entidades se uniram num movimento que se chama Movimento de Mãos Dadas. Esse movimento foi liderado pela mais recente entidade de matriz portuguesa que foi criada ainda este ano, que foi a Casa dos Açores em Minas Gerais, e as entidades, elas regularmente estão a encontrar-se para discutir os temas da comunidade. E ainda respondendo a uma outra questão que a Marta me colocou sobre os encontros, o Centro da Comunidade Luso-Brasileira viveu muito tempo dentro de si mesma, apesar de ter vivido anos apoteóticos nos anos 70 e 80, o Centro da Comunidade Luso-Brasileira em Belo Horizonte foi durante um bom tempo um epicentro de grandes eventos, de grandes bailes, de grandes encontros da sociedade de Belo Horizonte, perdeu isso depois ao longo de algum tempo, mas nos últimos 15 anos, através de uma iniciativa da Câmara Portuguesa, nós vimos crescer uma festa portuguesa, um evento de rua, que nos seus momentos mais intensos chegou a reunir, num único dia, entre 30 e 35 mil pessoas nesse evento, onde a gastronomia e os vinhos portugueses foram sempre o grande palco. E, de facto, nós não podemos esquecer que Minas Gerais, tendo sido o estado que mais portugueses recebeu no período de exploração do ouro, temos inequivocamente uma relação histórica, cultural e folclórica muito grande, com traços que estão vivos nos edifícios, nos costumes e nos comportamentos das pessoas. Então, sim, hoje nós temos uma atividade mais ou menos regular, tá? Eu diria, nós tivemos a semana passada
aqui 2 encontros de fado, com uma artista que veio de São Paulo, e o outro uma senhora que há mais de 20 anos que canta fado, que é mineira, certamente de origens portuguesas. Portanto, estas manifestações elas vão ocorrendo cada vez com maior regularidade e frequência. Ainda não com um público brasileiro tão grande quanto nós gostaríamos, mas isso é um trabalho que certamente no tempo também colherá resultados positivos. A componente empresarial entre a comunidade é forte? Em Minas Gerais, nós temos algumas das maiores empresas mineiras que nasceram de projetos de portugueses. Eu vou citar aqui alguns, vou citar, por exemplo, o Grupo Algar, eu creio que está entre os 5 maiores grupos empresariais do estado de Minas Gerais. Esse grupo nasceu da iniciativa de um transmontano, a empresa está hoje na 4ª geração, é uma empresa que emprega mais de 15.000 pessoas, atua em diferentes setores económicos na atividade mineira. Hoje é uma empresa nacional, naturalmente. Nós temos, por exemplo, aqui uma empresa que foi fundada pelo Sr. Champalimau, isto nos anos 60, é uma empresa de referência que atua na atividade cimenteira. Nós temos empresas de turismo, nós temos uma empresa que foi durante muito tempo líder do mercado de turismo aqui em Minas Gerais. Nós temos pessoas que são anónimas, e quando eu falo pessoas estou a falar do seu nome, mas que, por exemplo, nos últimos anos lideraram as entidades de classe, e estou a falar de entidades de classe com mais de 30.000 pessoas, e aqui estou a falar de uma pessoa que tem 50 anos, que chegou ao Brasil e construiu a sua carreira empresarial enquanto líder de representações comerciais. Nós temos representantes em áreas muito importantes, mas enquanto formadores de opinião na sociedade, infelizmente, no estado de Minas Gerais, e aqui eu tenho que ser bem específico, nós não temos ainda a influência que nós achamos que culturalmente justificaria ter, mas empresarialmente os italianos são bastante mais fortes do que nós. É certo que ter um empreendimento como o da Fiat, que é gigantesco em Minas Gerais e com grande dimensão no Brasil, acaba por ter um impacto e arrastar toda a economia por si. De qualquer das formas, culturalmente nós temos uma ligação muito forte com Minas Gerais e justificaria que tivéssemos um pouco mais de peso na economia mineira. De qualquer das formas, nunca é tarde para recomeçar. É presidente da Federação das Câmaras Portuguesas do Comércio no Brasil. Já disse acreditar firmemente que o fortalecimento dos laços entre os dois países é essencial para o desenvolvimento mútuo. E o que é preciso ainda fazer ou que está a ser feito para este fortalecimento dos laços? Veja, Marta, a Federação é um braço institucional das câmaras. No dia a dia, são as câmaras quem atuam nos territórios. E como eu disse lá atrás, a força de uma entidade são as pessoas que estão que estão embarcadas naquelas entidades. As câmaras, felizmente, são órgãos que não dependem do Estado e que dependem exclusivamente do esforço dos homens e mulheres que se unem para lhes dar cor. Ao longo da história, a grande dificuldade é, de facto, manter uma atividade mais ou menos linear e recorrente, o que gera credibilidade a essas entidades para serem reconhecidas junto dos entes estaduais, no caso os governos estaduais, das prefeituras, como se chamam aqui as câmaras municipais, e obviamente respaldo pela componente empresarial, pelos empresários. Eh, Nós, ao longo de 25 anos, e esse é o tempo de existência da Federação, já temos um pouco mais de 25 anos, é óbvio que também padecemos da mesma dificuldade das lideranças. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós não temos apoios financeiros diretos de nenhuma entidade, o que por um lado é libertador, mas por outro lado é um dificultador. Tá? Sendo que a comunidade empresarial no Brasil não é tão forte quanto nós gostaríamos que fosse, tem sido um caminho espinhoso, tá? Mas a verdade é, e estamos em 2025, nós tínhamos 19 câmaras no seio da Federação, neste momento nós vamos passar para 22, provavelmente ainda este ano, com mais três câmaras em 3 territórios que não estávamos representados, Roraima, Amapá
e Tocantins, portanto são estados um pouco mais distantes. Isso significa que, que as entidades de matriz empresarial portuguesa no Brasil estão vivas. E, por outro lado, estamos a fazer um outro movimento que é dar credibilidade àquelas câmaras que historicamente não tinham tanta atividade. Portanto, nós exigimos que as câmaras se regularizassem, tenham estatuto, tenham regras e que as cumpram. Esse é o primeiro passo para que, no esteio do crescimento do movimento, o reconhecimento e a credibilidade não sejam tocadas. E, por outro lado, nós institucionalizarmos as entidades para que elas sobrevivam aos homens. A tal questão da alternância, ela é fundamental. Nós não podemos ser maiores do que as entidades têm que ser sempre maiores do que nós. É esse cunho que eu sinto que no presente momento, nós, e aqui não estou a falar naturalmente de mim, estou a falar das câmaras como um todo e da federação, nós estamos a emprestar este nosso tempo para dar às entidades essa força em alternância ou em alternativa ao personalismo e às pessoas. Há interesse das empresas portuguesas a investir, nessa zona do Brasil? O Estado, novamente, aqui eu vou falar do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais é um Estado com um potencial extraordinário. O que é que Minas Gerais não tem de apelativo que, por exemplo, tem São Paulo e o Rio de Janeiro? Mar. Por exemplo, mar. Nós, portugueses, temos um apelo histórico com o mar. Nós fizemos todas as travessias através do mar. Não é? O único espaço que nós não precisámos de atravessar o mar foi para preservar a integridade do nosso território, porque tínhamos mar para dois lados e tínhamos terra para norte e terra para dentro. De qualquer das formas, esse apelo é muito grande para os portugueses de um modo geral. As distâncias são relativamente grandes. E eu estou a falar só de Minas Gerais, mas podíamos falar de Goiás, podíamos falar de outros estados que ficam um pouco mais para dentro, mas onde existem riquezas imensas para serem exploradas. E quando eu falo de riquezas, eu estou-me a referir primeiro à terra, solo, onde nós podemos plantar. E depois estamos a falar também de riquezas naturais. O Brasil, naturalmente, é um país soberano, tem regras para que as coisas aconteçam. Mas esse apelo faz com que, por exemplo, e aqui são dados, e os dados não são contestáveis, as maiores comunidades portuguesas no Brasil, elas estão onde? Em São Paulo e no Rio de Janeiro. Portanto, historicamente, foram estados, foram territórios onde os portugueses ancoraram pelas suas localizações. Diria que o grande potencial de investimento está fora desses lugares, sem prejuízo de que nesses lugares também existam, obviamente ainda existem oportunidades, mas é menos dispendioso do ponto de vista do investimento financeiro de escolher um Estado mais distante destes, onde a concorrência é maior, e onde certamente os Estados estarão mais disponíveis para apoiar esses investimentos. E as câmaras portuguesas instaladas nesses territórios são, naturalmente, as entidades melhor preparadas para ajudar esses empresários a desembarcar nesses territórios. Se eu fosse uma empresa portuguesa que quisesse apostar, aí em Minas Gerais, que setores é que acha que serão os mais, onde haverá mais oportunidades? Eu diria que hoje Portugal investe num setor tecnológico com muita, muita força. E aí eu diria que logo à cabeça a tecnologia, não só o governo do Estado de Minas Gerais criou alguns programas específicos para esse segmento, mas é à cabeça um dos segmentos que eu lhe diria que não só o Estado tem interesse, como do ponto de vista da mobilidade e da tipologia de investimento é um dos mais interessantes. E não necessariamente precisa de vir para Belo Horizonte, que é a capital do Estado. Pode escolher várias cidades com perfis muito diferentes do de Belo Horizonte e ajustar aquilo que se forem os interesses dos líderes dessas organizações. Depois, o Estado de Minas Gerais é um Estado que, no seu setor primário, tem a mineração como uma das atividades. Vou dar um exemplo de uma única empresa portuguesa que a primeira obra que executou no Brasil foi justamente no setor minerário. Estou a falar da EPOS, que é uma empresa do grupo Teixeira Duarte. Foi aqui que eles, creio que há 5 anos atrás, fizeram o primeiro contrato de mineração. Mas esse é um setor primário que já está bastante ocupado, diria até concorrido.
Depois, Minas Gerais é um estado predominantemente agrícola, tá? É o quarto maior produtor de carne bovina no Brasil. Tá? Então, nós temos aqui o setor agrícola como um potencial investimento. Lembro que há 4, 5 anos atrás, eu não vou ser preciso em relação ao timing, mas há 4, 5 anos, nós promovemos uma palestra enquanto Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Minas Gerais, para promover o território de Minas Gerais para a produção de vinho e de azeite. São culturas que crescem em ritmo muito acelerado no Estado e no Brasil. Portanto, eu deixaria por aqui para não ir mais longe, mas nós temos outros setores muito, muito interessantes, o setor moveleiro, o setor calçadista, que são dois setores onde Portugal tem uma tradição muito grande e onde poderia buscar, por exemplo, joint ventures com empresas locais para novos mercados. Portanto, são apenas alguns dos setores que eu apontaria, mas que a Câmara de Minas Gerais está totalmente apta e pronta para ajudar aqueles que queiram olhar para o território como um possível mercado para estabelecer novas parcerias e joint ventures. Hum, Perguntava-lhe se estas experiências, fora, não é, e estamos a falar da sua segunda experiência fora no Brasil, de que forma moldaram o seu olhar sobre Portugal e sobre o que se passa em Portugal? Bom, eu nunca deixei de olhar para Portugal com primeiro, num aspecto pessoal, com o amor que sinto em Portugal, onde está a minha base de família. Os meus pais moram em Portugal, os meus irmãos, com exceção de uma irmã, moram em Portugal. Portanto, mas, tirando essa parte mais emotiva, mais emocional, eu sempre tive um olhar bastante crítico em relação a Portugal. Crítico no sentido positivo e no sentido menos positivo, naturalmente. Recordo que quando deixei em Portugal em 1990, Portugal se preparava para dar um salto gigantesco no seu desenvolvimento. Primeiro na infraestrutura de mobilidade e depois na requalificação urbana, já num segundo momento, creio que até após a minha segunda saída de Portugal, que aconteceu em 2011, com a requalificação urbana de uma forma muito, muito extraordinária. É óbvio que Portugal teve movimentos muito, muito positivos nestes 30 anos, 35 anos que me dei a minha primeira saída e o momento presente. Portugal experimentou dois movimentos extraordinários de melhoria. Primeiro, a qualidade de vida como um todo, tá? Resultado desses investimentos em infraestrutura e requalificação urbana. Em segundo lugar, a qualificação humana. Portugal deu um salto extraordinário nos últimos 35 anos na qualificação e preparação das pessoas para esse desafio que Portugal hoje enfrenta e nos últimos, diria, 10 anos, uma molde humana que invade Portugal acima dos 20 milhões todos os anos. Portugal precisava estar, de facto, preparado e eu sinto a cada vez que visito Portugal que Portugal se preparou. Não sei se foi programado ou não, mas a verdade é que se preparou de alguma forma para receber bem. Algo que nós sempre soubemos fazer muito bem, que era acolher. Não tínhamos a infraestrutura necessária, mas sempre o fizemos muito bem. Se há alguma crítica eu tenho a apontar, e não é uma crítica, acho que é uma visão pessoal, é que politicamente Portugal se desencontrou e ainda não alinhou um momento de estabilidade para, com serenidade, fazer uma programação para os próximos 20, 30 anos. E Portugal precisa urgentemente de fazê-lo. Infelizmente, não é só em Portugal que isso não acontece. O Brasil vive uma situação muito, muito semelhante. Mas vejo com muito otimismo, apesar de tudo, vejo com muito otimismo, não só aquilo que aconteceu, mas também o futuro de Portugal. Pensa regressar a Portugal? Está nos seus planos? Eh, Confesso que desde 1990, quando aqui desembarquei a primeira vez, nunca esteve no meu horizonte regressar. Eu nunca fiz planos, para ser sincero, eu nunca fiz planos e as coisas acontecem eh, às vezes de forma inesperada. Tá? Eu não esperava regressar a Portugal em 96, como aconteceu naquela circunstância.
Já quando voltei de novo para o Brasil em 2011 foi algo, planejado, naturalmente. Mas, confesso que a minha família está estruturada no Brasil, os meus projetos profissionais estão totalmente ancorados, eu nem digo no Brasil, é em Minas Gerais, e de alguma forma hoje eu pertenço a Minas Gerais, a minha essência está aqui, é mineiro que me sinto. Eu esses dias escutei uma expressão que os mineiros, os brasileiros de um modo geral, usam, para, definir quando você ocupa um espaço durante muito tempo, a lei define que você possa, por uso capião, se apropriar desse bem ou dessa terra. E eu escutei um argentino, dizendo que era mineiro por uso capião. Pois então eu também sou um mineiro por uso capião, depois de 20 anos de Minas Gerais. Não vislumbro, a não ser como vai acontecer agora durante o mês de outubro, irei acompanhar uma missão a Portugal, ou em dezembro, como acontece normalmente por ocasião do congresso da SABSEG, ou em algum momento para visitar exclusivamente a família, excetuando esses momentos que eu vá a Portugal, em que eu mato saudades das pessoas, das coisas, e dos apelos mais sentimentais. Não me vislumbro regressar a Portugal, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer amanhã. Vou só pegar aí na sua expressão. Do que é que tem mais saudades de Portugal? Das pessoas, das Porquê? pessoas. Eh, nós somos fruto das nossas vivências e das influências que recebemos ao longo da vida. Por muito que, eu esteja, completamente, eh, incorporado culturalmente ao Brasil, muito mai o que é natural para mim é poder falar palavrões, é poder sentir-me totalmente livre, e quando digo isto, não estou a usar nenhum tom pejorativo ou negativo do palavrão, é a nossa naturalidade, a nossa essência. É óbvio que eu sinto-me muito mais, português quando eu estou em Proença Nova, ou quando eu estou lá na Maljoga, que é a aldeia onde moram os meus pais, e estou com aquelas pessoas com quem eu convivia quando tinha 13, 14, 17, 21 anos de idade, e podia dar expressão a quem eu sou na minha essência. É óbvio que eu fui muito extremo quando falei em palavrões, mas é para extremar aquilo que é o sentimento da genuidade de quem eu sou. Eu nasci em Angola, é facto, é verdade que eu nasci em Angola, mas eu tinha 5 anos quando eu desembarquei na Maljoga. A Maljoga não tinha saneamento básico, não tinha calcetamento na rua, a Maljoca tinha as fontes onde nós íamos buscar a água para lavar o rosto e fazer todas as outras coisas que são necessárias numa habitação. Esse é o Portugal de qual eu tenho memória afetiva. Com os seus aspectos menos bons, porque, felizmente, 50 anos depois, Portugal deu um salto extraordinário em todas essas matérias, mas esse é o Portugal de que eu tenho memória e tenho, de certa forma, saudade. Não que eu queira reviver esses aspectos, menos positivos, mas é essa a memória, a que me remeto quando penso em Portugal, é simplicidade, tá? Embora, no Brasil nós tenhamos lugares onde essa memória possa de alguma forma ser revivida, será sempre diferente, porque a cultura é diferente. E nós somos isso, nós somos cultura. Por muito que eu tenha mudado, por muito que eu tenha absorvido, por muito que eu tenha até crescido enquanto ser humano, a criança que nasceu e ainda vive dentro de mim, ela se lembra com emoção aquilo que eu estou a sentir agora. eh, eu sinto isso como algo que nunca vai se apagar. Obrigada, Carlos Lopes, por ter estado neste spot. Foi um prazer, viajar até Minas Gerais, no Brasil. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado. Pode seguir-nos nas redes sociais e também em plataformas como o Spotify.